Gente, seguinte, o que que acontece? Eu tenho muitos pacientes nessa faixa etária aí, 30 e pouco, 25, 30 anos, que se relacionam com pessoas, né? Eu tenho pessoas no meu círculo de amigos que trabalham com pessoas. Estava conversando com a minha diarista essa semana, ela me contou coisas que me deixaram chocada sobre a casa das pessoas, né? Enfim. E o que que a gente percebe, assim? Que tem muito adulto. Quando eu falo adulto, é uma pessoa que já mora sozinha, que tem a própria casa, que, enfim, né? Que tem responsabilidade de adulto, mas que tem uma vida que parece um grande quarto de adolescente mesmo, não só fisicamente falando, né, tudo bagunçado, zoneado e tal, mas que está perdido nesse processo ali, que não está resolvendo as coisas básicas, né? Tá ali preocupado com o propósito de carreira, de vida e não sei o quê, e não tira o lixo do banheiro dele faz 2 semanas, entendeu? Então, é, até que ponto essas coisas são ou não são importantes no processo de amadurecimento, né? O quanto você saber cuidar da sua casa, cuidar do seu corpo, ter higiene, o quanto isso está ou não ligado aos seus processos de fora da sua casa, de trabalhar, estar com seus amigos, organizar viagens, como é que essas coisas é, se juntam ou não nesse processo? Eu acho legal você falar sobre a pessoa focada na carreira e no trabalho, porque eu acho que o trabalho e a vida pessoal, apesar de ser muito conectado ali, fica diferente essa coisa, né? Porque a pessoa pode ser no trabalho alguém responsável, alguém que resolve, que faz isso, que faz aquilo, e na vida pessoal é essa pessoa mais acomodada, mais relaxada, de que não organiza as coisas, as pessoas têm que fazer as coisas para ele, porque não para ele ou para ela. E o que eu pensei aqui é falar sobre mim, né? Porque é isso que eu vou usar o exemplo, porque eu queria até aproveitar esse momento para cunhar a expressão que nós dois chegamos junto a essa expressão, que é o adulto succession, que é um adulto que não serve para nada, é um adulto praticamente inútil. Não em tudo, mas em muita coisa. E saber que nós temos um adulto succession dentro da gente é importante. Eu também tenho. Tive mais. E vou falar o porquê. Porque eu lembro de eu sou filho único, fui criado só pela minha mãe. Não, e Aham. assim, só para, né, fazendo referência à nossa série, uma das nossas séries favoritas, que é o Succession. Então, assim, se você não sabe do que a gente está falando, são, Verdade. né, adultos ali mesmo, só que bilionários, trilionários, sei lá, né, que quanto de dinheiro eles têm, muito ricos e tal, mas que viveram ali num certo contexto em que eles não passam de grandes adolescentes perdidos e mimados e tentando sobreviver nesse processo aí, né? Então É, muito obrigado, Cintia, porque eu esqueci de traduzir, que na minha mente eu já tinha a tradução, né? Mas não todo mundo tem essa tradução, que é o adulto mimado, que todo mundo fez tudo pra ele e ele não precisou fazer nada e nunca aprendeu a fazer. E talvez vá até o final da vida assim. E, enfim, eu fui mimado com muito amor neste mimo. E eu lembro como era a minha vida no trabalho, de alguém que é dedicado, que resolvia, e eu sabia resolver as coisas. Mas em casa eu não sabia, porque a minha mãe fazia tudo. Ela cozinhava, lavava, limpava a casa e tudo mais. E eu lembro do movimento dela de me ensinar sobre fazer as coisas. Ela me ensinou a costurar, ela me ensinou a cozinhar. Só que ela sempre fazia tudo, então eu não tinha necessidade de fazer. E até quando ela pedia, às vezes eu fazia, mas era algo que não era natural para mim fazer, porque tinha alguém fazendo tudo para mim. Eu tô com medo de falar o que eu vou falar aqui, mas eu vou expressar mesmo assim. E eu sinto que os pais, especialmente as mães com meninos, são muito responsáveis pelo adulto succession, jogando piadinha ali para amenizar um pouco o que eu vou dizer, de ser irresponsável, porque a gente é muito mimado, a gente é muito irresponsável mesmo, porque não é ensinado para a gente ter responsabilidade. Diferente da mãe com a menina, onde ela vai ensinar a fazer tudo pro menino, basicamente, que é lavar, cozinhar e vai fazer mesmo, porque apesar dela me ensinar, ela nunca me ensinou a fazer, sabe? Ela falou, ela não tinha uma divisão. Nesse mês você cozinha, outro mês eu cozinho, alguma coisa assim, que realmente eu tinha que colocar em prática o meu habilidade de cozinhar.
e de limpar. Era não, era, você aprendeu, porque você tem que aprender que um dia você vai ser adulto, vai morar sozinho, e um dia você não vai ter os seus pais. Mas é engraçado, porque eu só fui realmente entender que eu tinha que usar quando ela faleceu, quando ela não estava mais aqui. E eu estava no mundo, tinha que cozinhar e tinha que fazer tudo. E eu estava pronto. Só que eu nunca realmente. Eu não precisava ter sido colocado em prática num extremo tão grande assim, que agora você vai lá e tem que fazer tudo sozinho. Não existiu essa outra janela. E eu vejo que muitos amigos meus, especialmente homens e amigas que eu tenho que falam sobre relacionamento e sobre como é essa dependência que o homem tem na mulher de que lavar roupa e tudo mais, e cozinhar, e responsabilidades de a parte financeira, de pagar conta, de calcular as coisas, de como a mulher é completamente sobrecarregada nisso, e o homem não consegue nem enxergar, que até quando existem discussões nesse ponto, é algo que é tipo, como assim tem que tirar a roupa da máquina? Como assim tem que secar a louça, sabe? São coisas que se você se aplica morando sozinho, você tem que fazer tudo isso, é simplesmente, você tem que fazer tudo isso, porque é isso, você tem que fazer tudo isso, e como que você divide. Eu tenho outros exemplos também aqui de outras coisas, mas eu não quero falar sozinho, vou, por favor, Cíntia. Mas a gente tem uma questão cultural no Brasil que não passa só pelas mães, né? Pelos pais, enfim, pela família e tal. Dessa coisa da tarefa de menina, tarefa de menino, e às vezes eu acho que é um processo até inconsciente mesmo dos pais, né? Enfim, até quando tem divisão de tarefa, tem uma certa separação, assim, das coisas de menina, das coisas de menino e tal, enfim. Que eu imagino e vejo, assim, que tem mudado e tal, mas eu lembro, assim, quando... Bom, quem escuta a gente sabe, né? Minha mãe ficou muito tempo, assim, separada, né? Divorciada. Então, muito tempo a gente morou só com a minha mãe. 3 filhos. E o meu irmão é o mais novo. Então, assim, é menino e mais novo, né? Então, as tarefas dele da casa estavam sempre, como ele era pequeno também, né? Então, era normalmente, tipo, tirar o lixo, limpar o quintal. A gente tinha uma cachorrinha, então ele que limpava cocô da cachorra, as coisas do quintal, né? Não tinha assim, igual eu e minha irmã, que era a louça, esquentar a comida, organizar a casa e tal, mas ele estava ali meio envolvido sempre, né? E aí eu lembro que teve uma vez que eu acho que, não sei se a minha mãe colocou ele para lavar a louça, o que que foi, e ele ficou muito nervoso, porque ele tinha que lavar a louça, eu entendo, porque lavar a louça é uma coisa que deixa qualquer ser humano nervoso. Que raiva de lavar a louça. Beijo para minha máquina de lavar louça, maravilhosa. E aí ele virou para minha mãe e falou assim: eu acho muito engraçado, três mulheres dentro de casa e eu que tenho que lavar louça. Nossa, minha mãe saiu, não sei nem de onde que ela tava. Ela falou: quê? Ficou, acho que uma semana lavando louça. Tipo, aqui nessa casa não tem serviço de mulher e de homem, não sei o que e tal. E aí, conforme ele foi crescendo, ele também foi se envolvendo, aprendendo e tal, né? Então, tipo, o meu irmão, é, ele é meio metódico com as coisas. Então, sei lá, se ele por muito tempo usava roupa social para trabalhar, camisa e tal. Ele acordava, sei lá, 2 horas antes, tomava banho, passava a camisa na hora, tal, mas era o processo dele, porque ele gostava da roupa passadinha, ele ia lá e passava de manhã e aprendeu a passar, enfim. Então, acho que teve sim ainda assim, tinha um certo protecionismo, né, com ele que era menino, essa coisa talvez meio inconsciente da minha mãe, mas ele, assim, participava das tarefas da casa e tal, ali se virava e tudo, enfim. Mas essa rotina de limpar a casa e tal era nossa, entendeu? Assim, era das meninas, né? E tanto eu quanto a Ju, né, assim, a gente tem duas avós, a gente cresceu em contato com as avós né, com a minha mãe e tudo. Então, a gente desde pequena foi ensinada, sabe? A lavar roupa, como que passa a roupa, como que encera a casa. Eu lembro, eu ajudava minha avó a encerar a casa dela com aquela enceradeira pesada de ferro, sabe? Que, sei lá, nem existe mais isso hoje, é chão de taco. Então, essas coisinhas, assim, de uma rotina mesmo de casa, a gente aprendeu desde cedo. O que cria uma coisa maluca na nossa cabeça, e assim, não quero generalizar porque eu não sei se é assim com todo mundo, mas na minha casa eu percebo que é assim.
Na minha cabeça, na da Ju, é óbvio que esse é para fazer desse jeito. Sabe? Tipo assim, nossa, como Você quer falar assim sobre a lavar a ordem de louça? lavar o copo? É isso que você vai dizer agora?